escreve, quem o lê, muitas vezes até quem o vende. Não é raro aparecer em livreiros como personagens em livros do Zoran, bibliotecários. Portanto, é toda uma exploração exaustiva, neste caso no bom sentido do termo, do universo do livro e das figuras que o rodeiam e no fundo, que o constroem. Que o constroem, neste caso, é de facto uma expressão pertinente, porque o livro, é uma visão global, se quisermos, sobre o livro. Isto vai ser difícil não cair em redundâncias ao longo desta intervenção. O título quase que assim o obriga. Mas dizia eu, é uma visão global sobre quem faz o livro. E aqui o quem faz é mesmo de facto abrangente. Falamos do autor, falamos do editor, mas falamos também do assistente editorial, por exemplo, que é uma figura muitas vezes remetida para alguma sombra e a quem o Zoran se refere inclusive como os verdadeiros feiticeiros da indústria editorial, devido a quê? Devido às transformações, à quase alquimia, poderíamos dizer com alguma ironia, que operam no magma entregue originalmente pelo autor. Ora, isto significa, não fugindo à ironia, que é de facto uma constante deste livro, que não poucas vezes o objeto que nos chega à mão, ao cliente, ao leitor final, chamemos-lhe assim, não é o que foi entregue, idealizado, criado pelo autor. E essa é uma parte substancialmente importante deste livro. Ou seja, com uma grande ironia, mas um acutilante sentido crítico, que é algo que está sempre presente no trabalho do Zoran, e aqui ele é subejamente notável, o que ele faz é desmontar um pouco o que é esta coisa da indústria editorial, do mercado editorial. Fala-se muito aqui da questão da promoção, aquelas fantásticas frases que aparecem nas capas, as não menos fantásticas frases que evidenciam a quantidade de prémios literários que um autor terá ganho. Prémios esses, muitas vezes, conhecidos apenas de quem escreveu essa mesma frase. E isso é de facto demonstrado com a já referida ironia. É um livro que parte do pressuposto, ou pelo menos um dos pressupostos, em que equipara o livro à condição feminina. Isto pode parecer inusitado, inaudito. À condição feminina, pelo quê? Pela questão da exploração, pela questão da subjugação. É um tema que, infelizmente, está mais que na ordem do dia. Todos os dias temos lido diversas notícias, campanhas e uma série de ações em torno da questão da condição feminina, da questão da violência sobre as mulheres, etc. É quase irónico que seja por estes dias que nos chega este livro, em que logo na primeira dúzia de páginas há essa equiparação, essa alusão simbólica ao livro como uma mulher, e a partir daí demonstrando toda a exploração de que tem sido alvo ao longo dos tempos. Porque, como me dizia ontem o Zoran na entrevista que me deu, com algum cinismo, há mesmo aqueles que dizem que tudo começou com Gutenberg a partir do momento em que é possível haver mais do que um exemplar do mesmo livro. Ou seja, essa questão da duplicação, não é inocente. Quem gosta de literatura fantástica, certamente que tem entre as suas referências o nome do Jorge Luís Borges. Ora, um dos elementos tantas vezes apontados pelo Jorge Luís Borges é naturalmente o espelho. O espelho esse também
sobremaneira muitas vezes criticado, digamos assim, ou temido, melhor dizendo. Porquê? Pela capacidade de multiplicar os homens. Se fizermos essa equiparação entre essa capacidade quase demiúrgica que um espelho possui e que uma gráfica possui de multiplicar ad infinitum, ad eternum, quiçá, a matriz inicial que foi um escrito de alguém, encontramos aqui de facto um ponto de partida interessante para poder compreender a ironia e, repito, a crítica que o Zoran tece. Nas primeiras páginas do livro, ele faz uma exploração bastante interessante do ponto de vista da escrita, evocando um certo cariz erótico ao falar sobre literatura. Isso prende-se de facto com aquilo que disse, com a alusão, com a equiparação que ele faz à questão da mulher, mas não deixa de ser, obviamente, um exercício magnífico de leitura. Eu vou-vos ler uma pequena passagem para que percebam o tom do que estamos a falar. O nosso primeiro dever era dar-lhes prazer. Está certo. Iluminar também. Mas o iluminismo é apenas uma das formas que o prazer assume, ainda que não particularmente um prazer popular. Em primeiro lugar, prazer masculino, claro, já que o vício de ler foi durante muito tempo privilégio dos homens. Mais tarde, também algumas mulheres a ele sucumbiram, mas no fundo nada mudou. A situação tornou-se apenas mais perversa. Ninguém, claro, nos perguntou alguma vez se queríamos seguir por este caminho, se nos dava prazer. Longe disso. Tínhamos simplesmente de ser atraentes, obsequiosos e estar disponíveis sempre que algum homem tivesse vontade de se divertir um pouco connosco. Pode não parecer, mas continuo a falar do livro. Iniciavam a relação a qualquer momento, em qualquer lado, quanto mais público fosse o espaço melhor, de modo a que satisfizessem o seu exibicionismo. E vai por aí afora, elencando uma série de comportamentos aos quais nós assistimos no dia-a-dia, são perfeitamente naturais, atribuídos a um leitor, ganham imediatamente um segundo sentido quando pensamos estar a falar-se de uma mulher. Depois surgem muitas outras figuras. Por exemplo, o agente literário. Muito já se falou sobre o agente literário, o papel do agente literário que faz a ponte entre o autor e o editor, mas talvez nunca tenham, ou certamente nunca ouviram ou leram sobre o agente literário nestes termos. A profissão de casamenteiro era considerada muitíssimo respeitável. O casamenteiro era, na verdade, um dos pilares da sociedade, a par do sacerdote, do presidente da Câmara, do chefe da polícia, da parteira, do barbeiro, do carteiro, do boticário, do estalajadeiro, do comandante dos bombeiros, do comandante da guarnição local, do sacristão, do veterinário e dos diretores da ópera e do balé. Todas as portas se lhe abriam, não havia celebração, fosse privada ou pública, para a qual não fosse convidado. Nem todas as maquinações humanas merecem desaprovação. Algumas delas não são completamente desvirtuosas. As casas de edição foram sábias ao adotar o abandonado serviço do casamenteiro. Com todo o devido respeito pelo progresso em geral e pela emancipação em particular, tratava-se de defender a própria existência das editoras contra a mortífera infestação de autores.